Olá, tudo bom? Olha só, muitas pessoas ainda pensam que não podem alcançar a realização profissional. E a gente fala aqui o tempo todo sobre realização profissional, mas tem gente que acha que não é para ela. Talvez você ache que não é para você, que você não consegue, que você não pode. E talvez você esteja num desses 4 perfis de motivos para não alcançar a realização profissional. Talvez porque você acha que não existe. Você não acredita que existe de fato alguém que vai trabalhar feliz, alguém que vai trabalhar motivado, alguém que faz do trabalho a sua missão de vida. Talvez você nunca parou para pensar sobre isso. Talvez está tão distante de você que você nem contempla. Então não vai alcançar porque não acredita, porque acha que não existe. Mas um outro motivo, talvez você não se sinta capaz. Eu sei que tem uma realização profissional. Eu sei que tem um trabalho ali que é a minha cara, que eu amaria realizá-lo. Um tipo de negócio, um tipo de trabalho que tem tudo a ver comigo, com as minhas habilidades, com as minhas artes. Mas eu acho que eu não sou capaz de chegar lá. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que é muito difícil, que eu não sou capaz, que montar essa empresa não é para mim. Então, por se achar incapaz e ter uma crença de capacidade abaixo do que o trabalho exige, você também não consegue chegar lá. Outras pessoas dizem, não, eu até era capaz e eu sei que tinha um trabalho maravilhoso para mim, mas eu acho que já passou o tempo, eu já estou aqui com 30 anos, eu já sou pai, eu já sou mãe, eu já estou casado, eu já estou em outro trabalho, então já passou do tempo de eu correr atrás daquele trabalho de realização profissional. E outros ainda acham que não tem condições adequadas. Conseguem ver o trabalho massa lá, sabem que são capazes de fazer aquele trabalho, estão dentro do tempo, mas dizem assim, não, mas eu não tenho condição adequada porque eu não tenho alguém para me bancar, eu não tenho alguém para me financiar, eu estou numa cidade que tem pouco movimento, está num período de crise, então são pessoas que vivem de condição e não de decisão. Um desses 4 motivos impedem a maioria das pessoas de se realizar profissionalmente. E na verdade são motivos que acabam sendo uma verdade para a pessoa que vive, mas que não precisa ser assim. Essa pessoa pode viver uma outra realidade e fazer da verdade dela uma outra situação. Por que eu digo que é verdade para essas pessoas? Porque se elas acreditam, é isso que elas vivem. Se elas acreditam que não são capazes, então de fato elas não vão fazer. Se elas acreditam que não dá, então de fato não dá. Se elas acreditam que passou o tempo, então para elas passou o tempo. Se elas acreditam que não existe uma realização profissional, então para elas nunca vai existir. Mas isso pode ser diferente. E eu estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para te dar um novo caminho, estou aqui para te mostrar que existe realização profissional, que você é capaz, que não está tarde demais e que as condições estão favoráveis desde que você tome as decisões corretas. Então, qual é a proposta? Qual é a ideia? Que realização profissional, anota isso, acredita nisso. Realização profissional é para qualquer pessoa que esteja disposta. Então, eu acredito muito nisso, tenho trabalhado por isso, tenho ajudado pessoas nesse sentido e tenho visto muita gente alcançar a realização profissional dentro desse pensamento, que realização profissional está disponível para qualquer pessoa que estiver disposta. Então, se a pessoa está disposta, se a pessoa acredita, então a realização profissional pode ser possível para ela, desde que ela siga o caminho correto. Mas se é para todos, por que então nem todos alcançam? Pois se a realização profissional está disponível para todo mundo, por que as pessoas muitas vezes não conseguem? Por que as pessoas muitas vezes não chegam lá? Espera aí que eu vou já falar sobre isso. Mas, voltando aqui, pessoas simples, pessoas comuns, pessoas que não têm superpoderes, pessoas que não são assim, sabe, fora da curva. Porque muitas vezes a gente acha assim, não, realização profissional pode até existir, mas é para aquelas pessoas fantásticas, aquelas pessoas talentosas, aquelas pessoas cheias de dons que foram premiadas pelo universo. E não, eu quero dizer para você que realização profissional é para cada pessoa que deseja, é para cada pessoa que está disposta, para pessoas comuns como eu e como você. Porque Deus tem um projeto profissional para cada pessoa. A profissão, o trabalho faz parte da nossa vida. Então Deus, quando nos criou,
Deus, quando nos fez vir à Terra, Ele já tinha um projeto profissional para as nossas vidas e que nós precisamos apenas encontrá-lo e vivenciá-lo, usufruir dessa promessa de Deus para as nossas vidas. Cada pessoa aqui nessa Terra, você tem uma arte que pode servir a outras pessoas. E nós chamamos isso de trabalho. A arte de alguém, aquele que a pessoa faz com prazer, faz bem e que gera valor em outras vidas, pode ser transformado no trabalho. E toda a arte, quando ela é bem preparada, bem orquestrada, bem arranjada, ela dá um retorno para o artista. Se um artista faz uma arte, pode ser uma coisinha simples, uma coisa grandiosa, mas se ela é bem preparada, bem orquestrada, se ela tem uma embalagem correta, então vai ter um retorno para o artista. Um retorno financeiro, um retorno de reconhecimento, um retorno de busca das pessoas para consumir essa arte. É algo realmente incrível. Essa semana eu estive conversando com uma moça, a Jordana, que ela começou fazendo quadrinhos na cidade dela para oferecer como lembrancinha, presentes e tudo. E hoje ela está com uma empresa, hoje ela vende, ela tira sustento disso aí. A arte dela, bem orquestrada, bem embalada, servindo a outras pessoas e trazendo um retorno para a vida dela, certo? Mas eu quero falar aqui de alguns casos que eu tenho proximidade, que eu acompanhei, que eu ajudei e que hoje estão gozando da realização profissional. Primeiro o caso da Clara e do Gessildo. Eles são lá da igreja e eles são confeiteiros. Fazem bolos, fazem doces, tem uma arte muito bonita e que dá água na boca, né? E eles estavam com muita dificuldade no trabalho deles, até meio desesperançosos, já buscando aí outras possibilidades. E o Gessildo e a Clara, eles moram num local que fica bem distante do centro comercial, não tinham muitas condições financeiras, não tinham assim indicações, não tinham reservas, mas o Gessildo e a Clara, mesmo sem muitas condições, visualizaram aquilo que eles queriam, sabe? Nós ajudamos eles a visualizarem, terem clareza do que eles queriam, buscaram orientação, foram ajudados, perseveraram, né, nos momentos difíceis, decidiram perseverar, não desistir, e hoje eles estão transbordando no negócio dele, vendendo muito bem, até em datas que não eram sazonais, datas que não tinham uma boa venda. Hoje eles estão com um ótimo relatório de venda, já contrataram outra pessoa para ajudar em alguns momentos e está um negócio crescente, exponencial. Gessildo e a Clara tem 2 filhinhos, o Caio e o Kaique, e toda a família está sendo abençoada por esse negócio. É um trabalho que eles fazem com gosto, é um trabalho que eles fazem com alegria, é uma paixão. Dá para ver no trabalho deles a excelência, dá para ver no trabalho deles o amor com que eles fazem. E é tão bom ver um casal que podia estar indo atrás de um emprego qualquer, que não tem nada a ver com a característica deles. Mas ao invés de desistir do sonho, de ir atrás de um emprego qualquer, que não tem nada a ver com a característica deles, eles visualizaram, receberam a orientação e hoje estão usufruindo disso. Então a família abençoada por Deus e que está não só usufruindo, mas também transbordando. Hoje mesmo teve uma reunião de uma liderança de pessoas que servem, pessoas voluntárias, lá na casa deles. Foi um tempo muito gostoso, um tempo assim realmente tremendo. Também eu quero compartilhar a história da minha cunhada, a Jéssica. Ela mora no interior e ela tinha um sonho de ser manicure, mas não apenas um sonho de ser manicure, mas de ter o próprio salão, sabe? Porque ela sabia que a arte dela poderia alcançar muitas pessoas, tinha uma demanda para aquela arte dela, mas ela tinha uma série de bloqueios e tudo, e vivia sempre condicionada a trabalhar para outras pessoas. Nenhum problema com isso, desde que tivesse realizado, mas não era o caso dela. E ela tinha um sonho de montar um salão, também não tinha condições financeiras, também tinha crenças limitantes, bloqueios, medos, mas a Jéssica visualizou, enfrentou os medos, recebeu orientação e ela, graças a Deus, começou a trabalhar para ela mesma, no começo em casa, atendendo pessoas ali, e hoje ela já está montando o seu próprio salão, tem a agenda cheia e é muito satisfeita com o que faz. Então são pessoas comuns, são pessoas que depois eu até eventualmente vou entrevistar aqui no nosso canal para vocês perceberem, não tem superpoderes, mas pessoas que visualizaram, que buscaram uma orientação, que perseveraram e alcançaram a realização profissional. Mas voltando lá para a nossa questão,
Se é para todos, se a realização profissional de fato é para todos, por que que nem todos alcançam? Então, se é para todos de verdade, Vinícius, por que que nem todos alcançam a realização profissional? Olha só, presta bem atenção porque você precisa se livrar dessas características que eu vou falar agora. São características limitantes que impossibilitam a realização profissional. Em primeiro lugar, tem pessoas que estão condicionadas a pensar que trabalho é ruim. Então, quando se fala de trabalho, a pessoa já vincula. Pensa que é o seguinte, quando eu falo azul, existe uma conexão na tua mente que fabrica uma determinada cor, uma imagem e coloca para ti. Quando eu falo camelo, a tua mente também tem um link da palavra camelo com uma imagem. Então você olha um camelo. Se eu falar elefante verde, por mais que não exista, mas na sua mente, a sua mente vai fabricar um elefante verde. Ok. Quando eu falo trabalho, alguma imagem vem na tua mente. Uma série de sentimentos brotam dentro de ti com a palavra trabalho. E tem muitas pessoas que estão mentalmente condicionadas a achar que o trabalho é ruim, achar que o trabalho é uma desgraça. E isso é um fator totalmente limitante para a realização profissional. Porque se dentro de mim eu concebo que trabalho é ruim, como é que eu vou ser realizado profissionalmente? Realização profissional tem a ver com algo bom. Realização profissional tem a ver com algo extraordinário, tem a ver com algo que me dá alegria na segunda-feira. E não com algo pesado, algo ruim, algo desgraçado, um castigo ou um mal necessário. Então o primeiro motivo é porque muitas pessoas estão condicionadas mentalmente a achar que o trabalho é ruim. Para essas pessoas o trabalho só é bom quando elas se aposentam, não é verdade? Mas o trabalho é bom enquanto se executa. Enfim, o segundo ponto também que paralisa muitas pessoas, talvez um ponto central, o maior de todos os pontos, que limita as pessoas de alcançarem a realização profissional é o medo. É o medo de enfrentar, medo de ficar sem emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo de passar necessidade, medo de não conseguir, medo de falir, medo de fracassar, medo de errar, medo do que os outros vão pensar, medo do que a esposa vai dizer, medo do que o marido vai dizer, medo dos filhos ficarem desamparados. Tantos medos que paralisam de buscar a realização profissional. Qual o medo que você tem em relação à tua realização profissional? Quais são os medos que te assombram? Quando você pensa em lutar pelos seus objetivos, de repente vem aquele medo, com aquele pensamento, com aqueles sentimentos. Quais são esses medos? O medo de fato paralisa, limita e impede as pessoas de alcançarem a realização profissional. Terceiro ponto, falta de orientação. Tem gente que está totalmente perdida. Nós vivemos na era da informação. Não tem porquê você buscar algo tão importante na sua vida como a realização profissional e querer fazer isso sozinho, sem a ajuda de ninguém. Existem pessoas que estudam. Nós estamos constantemente estudando sobre o caminho que leva a pessoa para a realização profissional, sobre quais são as barreiras, quais são as objeções, quais são os caminhos certos para chegar lá. Então tem muita gente que anda sem orientação, faz as coisas da própria cabeça. Isso revela uma certa arrogância, um certo orgulho, de achar que consegue tudo sozinho, que não precisa de ajuda, e que não buscam networking, não buscam cursos nessa área voltada para a realização profissional. Então, um terceiro fator que impede muitas pessoas de chegarem lá, ou de chegar com uma velocidade maior, é porque elas não buscam orientação. Falta de orientação. Caminham sozinhas e aí precisam errar muito mais para quem sabe um dia chegar lá. Mas um quarto ponto é desistir antes do tempo. Imagina alguém que está cavando uma mina, está atrás do ouro, e a pessoa está ali cavando, se esforçando, se privando de algumas coisas, e de repente ela desiste. E vem outra pessoa e continua a escavação. E 1 metro adiante estava o tão procurado diamante, estava o tão procurado tesouro, a preciosidade. E por conta de 1 metro, a pessoa deixou de alcançar. Olha, deixa eu te falar, isso é só uma metáfora, mas descreve a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas desistem antes do tempo. Muitas pessoas estão treinadas, na verdade, para desistir e não para perseverar. Fazem da desistência um padrão de vida. Olham para a dificuldade como um obstáculo intransponível e não como um desafio para ser vencido. Existe uma inteligência emocional que te capacita e que te habilita para perseverar.
Existe um mindset, um modelo de mente que te capacita para olhar para os desafios como obstáculos a serem superados e vencidos, e não como paredes que são para te paralisar e para te deixar limitado. Então, desistir antes do tempo é a causa de muitas pessoas não alcançarem os seus resultados, a sua realização, o seu negócio bem-sucedido, o seu sonho. A desistência antes do tempo é uma grande barreira, é uma grande limitação. E muitas pessoas, acredite, muitas pessoas passaram perto, estavam a metros, estavam a dias, estavam a alguns passos da sua realização profissional, mas por falta de uma estrutura desistiram antes do tempo. E quinto e último ponto que eu vou falar aqui como motivo para a pessoa não alcançar a realização profissional, já que a realização profissional está disponível para todos, é o conforto momentâneo. Sabe, tem um cara que ele é muito bom em gestão dos Estados Unidos, o nome dele é Jim Collins. E ele diz que o bom, muitas vezes é o nosso inimigo. Porque o bom é inimigo do ótimo. Olha só que interessante. Às vezes, por ter um bom trabalho, você deixa de buscar o trabalho excelente. Às vezes você prefere aquela zona de conforto momentâneo. Não, estou tranquilo aqui, não tá bom, não, é legal, pago minhas contas. E por causa desse bom, você deixa de ir atrás do extraordinário. Por causa deste bom, você deixa de ir atrás do excelente. Talvez estivesse muito ruim, talvez você fosse demitido, fosse mais fácil de você buscar de verdade a tua realização profissional. Mas não precisa você ser demitido. Não precisa ficar muito ruim. Você pode hoje olhar para os teus objetivos e persegui-los. Então tem muita gente que troca um prazer imenso e duradouro por um pequeno conforto momentâneo. E esse conforto momentâneo de um trabalho que é bom, com o passar do tempo, a experiência diz que vai trazendo muita frustração, muita amargura com a vida, uma insatisfação crônica e doenças de todos os níveis. Então, Vinícius, se essas pessoas, que estão condicionadas mentalmente a pensar que o trabalho é ruim, estão paralisadas pelo medo, essas pessoas que não têm orientação, que desistem antes do tempo, ou mesmo que se apegam a um conforto momentâneo, se essas pessoas não conseguem chegar lá, então quem é que chega lá? Em primeiro lugar, querido, deixa eu te falar que quem chega lá não é quem tem mais facilidade, sabe? Tem um jogador de futebol que eu acho que é bem conhecido, não sei se você conhece, mas é o Adriano. E o Adriano tinha muito potencial. O Adriano tinha muitas condições de se tornar o melhor jogador do mundo mais vezes e chegar a conquistar mais títulos e ter resultados extraordinários. O Adriano era muito cotado pelos times, ele tinha um porte físico muito bom, um cara extremamente habilidoso. Ou seja, o Adriano tinha todas as condições, mas por conta da sua configuração interna, o Adriano se sabotou com bebida, com farra, com outras coisas e que tiraram ele dos gramados. Então, não são as melhores condições que vão levar uma pessoa à realização profissional. Eu conheço pessoas que têm muita condição, que tem um pai com todas as condições para pagar curso, com suporte financeiro, com networking, com todas as condições, mas a pessoa está travada e paralisada porque ela não tem as decisões corretas, ela não tem o mindset, a energia correta para a realização profissional. Então quem chega lá, em primeiro lugar, não é quem tem mais facilidade. Tem muitas pessoas com facilidades, com condições favoráveis, mas não tem as decisões certas. Então, quem é que chega lá? Quem chega lá é quem tem visão, quem tem direção e quem tem energia. Então, olha só, quem chega na realização profissional é quem tem visão, é quem tem direção e é quem tem energia. Visão para você olhar, visão para você acreditar, visão para você ter uma motivação, um motivo para a ação. O motivo para a ação é a visão, é aquilo que você vê. Então precisa ter uma visão, precisa ter uma clareza, precisa olhar para um trabalho e dizer assim, poxa, ali é realmente um ambiente de realização profissional, me causa entusiasmo, quando eu penso naquilo eu faço com alegria, eu faço com prazer. Então uma visão, direção para você seguir, direção para servir como um GPS na tua vida. Às vezes você sabe onde quer chegar, mas não tem direção, não sabe como, não sabe por onde
começar, não sabe o que fazer. Então a direção é muito necessária. Existem cursos para isso, existem orientadores para isso, para te ajudar a chegar na tua realização profissional que você já visualizou. E se você não visualizou, também existe uma maneira de te ajudar a você visualizar. Mas visão, e depois que você viu, e não dá mais para desver, né? Depois que você viu, precisa de uma direção, um GPS, um bom GPS. Um GPS que te diga onde você está e para onde você quer ir, e uma direção coerente com esses dois localizadores. E o terceiro ponto é a energia. Se a gente estivesse falando de um carro, seria o combustível, né? Poxa, de repente o carro você sabe onde quer chegar, de repente você tem um GPS ótimo que te coloca o traço correto, mas você não tem combustível, você não tem gasolina, então não tem como se mover, não tem como ir para frente. Da mesma forma, tem gente que sabe exatamente onde quer chegar e sabe também o que é que tem que fazer, mas não tem energia, não tem combustível para fazer o que é necessário. E essa energia, ela também pode ser cultivada. Essa energia, ela também pode ser aprendida. Ela também pode ser recebida. Então, as pessoas que chegam lá são as pessoas que acreditam que o trabalho é bom e que tem um trabalho especial esperando por elas. São as pessoas que superam os medos com coragem e se determinam a correr atrás de seus objetivos. São pessoas que recebem orientação boa e adequada para trilhar o caminho certo e obter o resultado desejado. São pessoas que perseveram, que não desistem, que aprendem com os erros ao invés de achar que o erro é o fim, achar que o erro é o fracasso. O erro não é fracasso. Fracasso é desistir. Erro é aprender. Erro é aprendizado. Erro é matéria-prima para aprendizado. Fracasso é desistir. Então são as pessoas que perseveram, que não param no meio do caminho. Porque quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. E são as pessoas também que abrem mão do conforto momentâneo por um prazer duradouro, por um prazer maior e duradouro. Então você vê que as pessoas que chegam lá são a antítese daqueles pontos que nós falamos de limitação. Pessoas que acreditam que o trabalho é bom e tem um trabalho maravilhoso esperando por elas. Pessoas que superam o medo, recebem orientação boa e adequada, perseveram com energia e abrem mão do conforto momentâneo por um prazer duradouro. A única maneira, deixa eu te falar, a única maneira de você não se realizar profissionalmente é se você não estiver disposto a pagar o preço. Então, se você não estiver disposto, sai desse canal, pelo menos ele não vai te ajudar. Ele pode te inspirar até, mas se você já decidiu que não está disposto a lutar e a buscar a tua realização profissional, esse canal não é para você. Se você não acredita que Deus tem um trabalho poderoso para ti, não é nisso que nós acreditamos, não é isso que eu prego. Eu acredito que Deus tem um trabalho poderoso para você, um trabalho que vai te trazer satisfação, alegria, felicidade, que você vai contribuir com as pessoas e você vai receber um retorno pela sua arte que está à disposição das pessoas. Então, a única maneira, a única condição de você não se realizar profissionalmente, pois nisso, qual é o tipo de pessoa que não consegue se realizar profissionalmente? É a pessoa que não está disposta a pagar o preço. Por quê? Olha só, por quê? Por que eu acredito nisso? Que a única pessoa que não consegue se realizar profissionalmente é a pessoa que não está disposta a pagar o preço. Por quê? Porque se você não souber sua arte, se você não tiver uma visão clara, dá para encontrar. Tem ferramentas para encontrar. E eu quero te ajudar a encontrar. Se você não sabe qual é a sua arte, qual é o seu trabalho, o que pode potencialmente realizar profissionalmente, se você não sabe, dá para encontrar. Mas se você tem a sua arte e não tem a coragem, a energia para executá-la, eu te ajudo a superar o medo. Eu sou especialista em ajudar pessoas a superar os medos. Medos que entravam, medos que impossibilitam, medos que estão na mente, não lá fora. Lá fora é só o reflexo do que está aqui dentro. Então, se você sabe qual é a tua arte, se você já encontrou a tua arte, mas tem medo, tem um monte de fantasma te assombrando, dá para expulsar esses fantasmas da tua vida. Dá para superar esses medos. Dá para ter energia e coragem para correr atrás dos teus resultados. E se você já tem a sua arte, você tem coragem, você tem ânimo, você tem motivação, mas você não sabe por onde começar, você está perdido, você não sabe o que fazer para chegar lá, então tem um GPS que te orienta passo a passo, um GPS que te dá a direção certa, para que você não se perca no meio do caminho, para que você não saia da rota,
mas que você se aproxime cada vez mais e alcance a tua realização profissional. Me diz aí, comenta aqui, onde você está? Você já sabe sua arte? Se você não sabe sua arte, diz, eu não sei minha arte, eu preciso encontrar. Ou você tem sua arte, mas não tem coragem de executar. Você já sabe o que você quer, mas não tem coragem, tem medo, o medo te paralisa, não tem energia. E você diz assim, eu estou paralisado pelo medo. Ou talvez você já tenha sua arte e já tem coragem, mas precisa de uma direção. Então você vai dizer assim, eu preciso de um GPS. Comenta aí em qual fase você está, que eu vou te ajudar a encontrar a tua arte, a superar o medo e a ter a direção correta através de um GPS de estudos de muitas pessoas, do desenvolvimento humano e da realização profissional para te ajudar a chegar lá. Um grande abraço, que Deus abençoe, comenta, curte, se inscreve nas páginas e nós estamos juntos.